Olá, litezas! Vamos para a nossa última aula de biotecnologia, beleza? A última aula. Bom, aqui é o seguinte, em relação à aplicação dos conhecimentos genéticos, nós já começamos na aula anterior, nós vimos a respeito da técnica do DNA fingerprinting, nós vimos lá, nós vimos também a terapia gênica, perfeito? Agora, vamos para o melhoramento genético. O que é melhoramento genético? Pelo amor de Deus. Antigamente, ela era feita, deixa eu pegar minha caneta aqui, ela era feita de forma intuitiva. Ou seja, não é? Se você queria, por exemplo, uma planta que dava mais frutos, você pegava as sementes daquele fruto, daquela planta e plantava só dela. Ou cruzava entre elas aquelas plantas que davam mais frutos. Ah, eu queria, por exemplo, um gado que dava mais leite. Eu pegava aquela vaca que dava mais leite e cruzava com um touro que era mais forte, maior. E fazia assim, era intuitivo. Então, o melhoramento genético, tá? Ele apresenta duas ferramentas que são, assim, são importantíssimas para o processo, tá? Então, que é a seleção da característica que você quer e o cruzamento entre os indivíduos com aquela característica. Beleza? Então você não vai, por exemplo, mudar um gene, você não vai causar um transgênico ali, não é? Você não vai, não. Você vai selecionar uma espécie e vai promover os cruzamentos artificiais ali. Beleza? Você vai pegar e vai induzir aquilo. Então, ó, leia comigo esse último parágrafo aqui, ó. A seleção, de modo geral, tem o objetivo de melhoria ou fixação de uma característica de importância. Isso quer dizer que tem por finalidade aumentar na população a frequência de alelos. Então, aquele alelo que já existe na população, com esses cruzamentos que você vai estar fazendo, porque você selecionou aquela característica, aquele fenótipo, aí você vai cruzar eles, aí sim você vai aumentar a frequência dele na população, mas você não vai estar criando novos genes. Beleza? Então, isso que é o melhoramento genético. Tudo bem? Então, por favor, não confunda melhoramento genético com transgênico. Isso é muito cobrado em prova de vestibular. Então, fique esperto, tá bom? Fique esperto. Joia? Bom, em relação aqui ao melhoramento genético, olha só. Aqui eu tenho o gado Shorthorn, que ele é um ótimo produtor de carne, só que ele é sensível a doenças e a calor. Perfeito? Ele é ótimo produtor de carne, ótimo. Só que é pouco resistente às condições adversas. Essa outra raça, que é o gado Brahman, que é o zebu aqui, ele produz uma quantidade menor de carne, só que ele é resistente a doenças e ao calor. Então, ó, esse aqui, ele é um ótimo produtor de carne e esse é resistente a doenças e ao calor. Então, o que eles fizeram? Cruzaram essas duas raças e surgiu, então, esse gado chamado de Santa Gertrudes, tá? Nesse caso aqui, ele é um ótimo produtor de carne e é resistente às doenças e ao calor. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu alterei algum gene na população? Não. O que eu fiz? Eu simplesmente aumentei a frequência dele na população. Só isso. Beleza? Só isso que eu fiz. Joia? Tranquilo? Então tá bom. Muitos outros foram obtidos assim, por exemplo, como essas raças aqui, ó, à direita, Briard e o grande azul de Gasconha. Esses caras aqui, eles foram obtidos através de cruzamento por criadores. Outro que foi obtido assim também a partir do melhoramento genético são as variedades de couve-flor. Beleza? Couve, aí você tem a couve-flor, aí você tem aqui o brócolis, aí você tem a couve de Bruxelas, aí você tem, né, e pode ver, olha aqui para você ver, ó, todas elas são Brassica oleracea, beleza? Brassica oleracea. Aí você tem raças que você foi obtendo através desses cruzamentos. Tudo bem? Então, elas foram obtidas por seleção artificial, através do melhoramento genético. Tudo bem?
O milho, olha só esse milho aqui, mano. Olha só, esse milho aqui é o milho natural, beleza? E esse aqui é o que depois foram cruzando e você tem um milho que é o milho que se tornou mais comercial hoje, que foi escolhido através aí, né, do melhoramento genético. Tudo bem? Então, os agricultores lá de tempos passados, eles iam escolhendo as melhores sementes e plantando esses caras aí. Beleza? Tranquilo? Ah, tá bom. Heterose ou vigor híbrido. Olha só. Em 1809, tá? O geneticista George Schuh, ele descobriu que o cruzamento entre determinadas variedades de milho produzia plantas mais vigorosas. Tudo bem? Então, o que ele fez? Ele percebeu que, ó, por exemplo, linhagem pura A, linhagem pura B, linhagem pura C, linhagem pura D. Aí aqui você tem um híbrido entre A e B e C. E aqui você tem um indivíduo maior. Beleza? Então, na verdade, aqui, esse heterose aqui, quer dizer que os heterozigotos, eles têm um tamanho maior, são mais resistentes. Por isso que ele está falando que é vigor híbrido. Beleza? Porque o heterozigoto, ele é mais, digamos assim, mais, entre aspas, mais resistente, maior, mais produtivo, tudo bem? Mas tem que tomar cuidado que híbrido também pode ser determinado para cruzamento de raças diferentes, tá? De espécies diferentes, tudo bem? Então, por exemplo, às vezes você pode... o termo híbrido é utilizado também para designar o produto do cruzamento entre linhagens diferentes de uma mesma espécie. Também pode ser. O termo híbrido pode ser também colocado como cara resultante de indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, ecos cavalos e ecos asnos, sai a mula, que é um híbrido. Tudo bem? Então, a heterose, nesse caso, e vigor híbrido, quer dizer que os heterozigotos, eles são mais resistentes. Beleza? Então, ó, o cruzamento dessas variedades aqui, tudo bem? São mais vigorosas e resistentes a doenças e espigas maiores e uniformes do que as parentais. Perfeito? Bom, problemas decorrentes do melhoramento genético. Às vezes, quando você vai fazendo esse melhoramento, você vai deixando as plantações uniformes, ou seja, elas têm pouca variabilidade. Com pouca variabilidade, se uma determinada praga ataca o plantio, como elas são todas muito parecidas, o que vai acontecer? Vão ser todas atacadas pelas pragas e podem desaparecer. Por exemplo, um exemplo. Na Irlanda, em meados do século XIX, uma doença dizimou as batatas. Tudo bem? E aí, muitas pessoas passaram fome. Então, tudo que você tem pouca variabilidade genética, a chance de extinção é muito grande. Quanto maior a variabilidade, menor é a chance de extinção. Isso é muito importante você gravar. Tudo bem? Aconselhamento genético. Beleza? Aconselhamento genético. Bom, consiste em verificar a probabilidade de uma doença genética ocorrer em uma família pelo estudo dos heredogramas. Então, por exemplo, esses pequenos gafanhotos aqui, ó, eles estão querendo ter filhos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer esse teste genético. Mas só que assim, todo mundo vai fazer, William? Não. Vai fazer aquele que, por exemplo, ele tem como eu posso dizer, algum caso de doença hereditária na família. Ou se a mãe, ela já está mais velha, entendeu? Por exemplo, mais velha que eu quero dizer, não sei se você me interpretou mal, mas acima dos 38 para ter filho, que já é arriscado, beleza? O ideal é você ter filho até 36, joia? Então, nesse caso aqui, a ideia é para pessoas que têm históricos de doença na família, tá? Ou câncer na família, vale a pena, tudo bem? E para quem pretende ter filhos, para quem já tem idade avançada, aqueles casais já... E hoje o pessoal está deixando para ter filho cada vez mais tarde, beleza? Cada vez mais tarde. Na minha época, né, com coisa que eu sou muito velho,
Mais ou menos. Mas é o seguinte. Antigamente o pessoal começava a ter filho aí com 21, 22, 23 anos. Para estourar 30. Beleza? Hoje o pessoal está deixando para ter filho depois dos 30. Beleza? Eu mesmo tive meus 2 filhos. Ó. Um filho meu nasceu, eu tinha 27. E o outro, quando nasceu, eu tinha 31. Beleza? Então, e hoje o pessoal está deixando para ter filho cada vez mais tarde. Então, se você vai deixar para ter filho cada vez mais tarde, então é interessante você ter um aconselhamento genético. Tudo bem? Para você ter uma ideia, ó, a relação entre a idade materna e as crianças com síndrome de Down. Por exemplo, a chance de ter uma criança com síndrome de Down com uma mãe até 35 anos de idade é 1 para cada 880 nascimentos. Agora, se você pegar aqui mais ou menos com 38, vai para 1 a cada 290 nascimentos. Acima dos 40 é 1 para cada 100 nascimentos. E uma mãe com 20 anos aqui, ó, 1 para cada 2.300 nascimentos. Então, conforme a mãe vai ficando mais velha, a chance de ter síndrome de Down é maior. Lembre-se, todos os seus ovócitos, meninas que estão me ouvindo agora, todos os seus ovócitos, você já nasceu com todos eles prontos. Tá? Todos eles estão estacionados lá em prófase 1. Todos eles. E a cada mês, por intermédio do hormônio FSH, você estimula a proliferação de alguns desses folículos. Entendeu? Então, quanto mais tempo você vai deixar, mais tempo ele está estacionado em prófase 1. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Ok, também é importante para casais que apresentam laços familiares, como primos. Por exemplo, vai casar entre primos. O pessoal fala assim, eu não vou casar com meu primo, porque minha mãe falou que se eu tiver um filho vai nascer uma mula sem cabeça. Mas dou-lhe um tapa. Beleza? Não é isso. O que acontece, ô criatura? Apesar que deve ser assim, não é fácil, né, velho? Você vai casar com a prima, você fala, mãe, eu vou casar com a minha prima. Como você vai falar pro seu tio que você vai casar com a filha dele? Simples, você vai falar pro seu tio que você vai casar com a filha dele. Né? Só que, assim, são algumas coisas novas que a gente tem que aprender a conversar sobre esse assunto ainda. Né? Coisas novas, isso sempre existiu, o careca, lerdo, não é? Mas é assim, é que é mais difícil você ir lá e conversar com os familiares do que, às vezes, você só simplesmente chegar e casar. Beleza? Eu conheço pessoas que casaram com primos, né? Mas amor é amor, né? Então, qual que é o problema do casamento consanguíneo, então? Qual que é o problema? Não vai nascer uma mula sem cabeça, né? Não vai nascer, ai meu Deus, é porque eu nasci com primo. Não. É o seguinte, se na sua família já tem histórico de alguma doença genética, alguma característica genética de caráter recessivo, como os dois, tanto o primo e a prima, vão ser da mesma família, a chance desses alelos se encontrarem no filho é maior. Entendeu? A chance desses alelos se encontrarem é maior. Entendeu? Então é isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Que não é porque vai casar com um primo que vai ter um filho com problema. Não. É se você já tem algum alelo deletério na família de caráter recessivo, isso aqui já caiu em prova, cadê? Eu escrevi em algum lugar aí. Aqui, ó. Tá? De caráter recessivo, ele tende a ter mais uma probabilidade maior de aparecer no filho, porque vocês dois são da mesma família. Entendeu? Belezinha? Então tá bom, lindezas. Diagnóstico pré-natal. Estudo o caso dos conhecimentos genéticos, perfeito? Então, ó, tem a amniocentese, técnica rápida, precisa e de pouco risco para mãe e filho. Ela pode analisar os fetos da 15ª à 18ª semana de gestação. Beleza? A 15ª à 18ª. Como que é feito isso, pequeno gafanhoto? A amniocentese, você vai pegar um aparelho de ultrassom, vai observar aqui, vai pegar uma seringa e vai retirar o fluido amniótico.
beleza? Vai retirar o fluido amniótico. Desse fluido amniótico, você vai levar a centrifugação e aqui você encontra células fetais. Tudo bem? Células fetais. Essas células fetais, elas serão utilizadas para análises bioquímicas, para ver se tem algum problema, e análise do cariótipo, para ver se vai ter alguma síndrome relacionada à não disjunção. Beleza? Então, você já vai ver aí. Então, essas células fetais, por exemplo, aqui, né? Você pode cultivá-las, né? Para você aumentar a quantidade, você estimula isso em laboratório, e aí você analisa cariótipo. E faz as análises bioquímicas necessárias. Então, ali você consegue determinar se o bebê tem chance de ter algum problema, se pode ter uma gravidez de risco, não é? Se vai ser necessário um hospital com UTI, alguma coisa assim, para ficar com o bebê. Perfeito? Então, tá bom. A outra técnica é a amostragem vilocoriônica. Esta daqui, ela vai visualizar entre a 8ª a 11ª semana de gestação. Da 8ª à 11ª semana de gestação. Tudo bem? Então, essa aqui consegue detectar mais rápido. Isto daqui é caso você tenha alguma suspeita de alguma doença que pode acontecer com o bebê, trazendo risco para o bebê, trazendo risco para a mãe. Então, aqui você tem um aparelho de ultrassom, e aqui, ao invés de tirar do líquido amniótico, você vai tirar da vilosidade coriônica. Você tira daqui, beleza? Você vai tirar das velocidades coriônicas, você vai ter as células, não é? Você vai obter aqui as células, joia, vai ter a centrifugação, você consegue fazer análise bioquímica e análise do cariótipo. Perfeito? Só que essa técnica, ela é arriscada, tá? E ela pode promover o aborto em 1% dos casos. Então, esse tipo de diagnóstico é só quando tem algum risco de doença mesmo. Joia? Em alguns países, permite o aborto terapêutico. Tá? No caso do Brasil, não é permitido. Aí, no caso dessas condições, pode haver o aborto terapêutico em alguns países, como eu coloquei em algum lugar aqui, deixa eu ver, aqui, ó, em alguns países. Beleza? Aqui no Brasil não é permitido o aborto terapêutico. É o seguinte, aborto é um assunto polêmico, cada um tem uma visão, e o que às vezes me incomoda é que as pessoas elas são muito extremistas. Às vezes ela acha que o cara que é religioso é contra de todas as formas, ou o cara que não é religioso, ele é a favor de todas as formas. Então, esses extremos é muito ruim. Por exemplo, no caso de um estupro, cara, eu acho que no caso de um estupro, eu acho que teria que ser bem analisado, não é? Porque a mãe foi violentada e ela vai ter um filho daquela violência. Então, eu acho que já logo depois da violência, não é? Eu acho que já tinha que tomar alguma atitude, entendeu? Então, eu não vou entrar muito no mérito, mas isso daí eu só quero que você entenda que é o seguinte, extremismo dos dois lados é ruim. O que, por exemplo, eu sou eu sou católico, né? Antes da pandemia aí eu ia toda semana na igreja, ótimo. Só que eu não sou contra todas as formas de aborto. Eu sou contra aquela forma de aborto que a mulher ela foi transar sem camisinha, ou o homem foi transar sem camisinha, de livre e espontânea vontade, e aí engravidou. Aí foi responsabilidade. Aí foi irresponsabilidade. Tem tantos métodos. Não tem a camisinha? Pode estourar? Pode. Beleza, tem pílula do dia seguinte. Aí não tem, por exemplo, a pílula do dia seguinte, tem alguns que consideram como aborto também. Não tem o anticoncepcional? Mas não é 100%. Cara, a coisa mais difícil que tem é uma pessoa engravidar tomando anticoncepcional. A menos que ela esqueceu o anticoncepcional de tomar 1 ou 2 dias durante o mês. Aí a culpa, novamente, é da responsabilidade. Então, eu acho que é um assunto... Se algum dia você quiser conversar comigo, me procure pelo Instagram, a gente tira um papo, bate um papo. Eu jamais vou alterar meu tom de voz e jamais vou brigar com você por causa de alguma dúvida dessa. Sempre que você tiver dúvida, eu sempre estou à disposição para conversar com vocês. Sempre. Tá? Se você vai achar que eu vou ser extremista em algum momento, não gosto de extremismo.
nem em política, nem em religião, nem nessas situações. Não gosto de extremo. Os extremos são ruins em qualquer circunstância. Beleza? Tranquilo? Acho que tem que ser muito bem debatido. Fugi um pouco do bagulho aqui, mas tudo bem. Ó, vamos lá então. Projeto Genoma. O Projeto Genoma, isso aqui sempre cai em prova. Qual que é o objetivo do Projeto Genoma? O objetivo dele é determinar a sequência dos nucleotídeos do DNA humano. É isso que é genoma. Beleza? Ó, ele determina a sequência do DNA humano. Beleza? Então, nesse caso, a ideia é identificar a sequência e, consequentemente, identificar os genes da nossa espécie. Beleza? Os genes da nossa espécie. Tudo bem? Então, isso é o objetivo do genoma. No genoma humano, nós vimos que nós temos cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos. 3 bilhões. Distribuídos nos 24 cromossomos, 22 autossômicos e os sexuais, X e Y. Ô professor, mas por que não nos 44? Ô filho, a ideia é a informação, não a variedade que você tem do gene, entendeu? Então, por exemplo, onde está o gene para a cor dos olhos, onde está o gene para o tipo sanguíneo, eu quero saber disso. Entendeu? Então, se você pega só um, porque os dois são iguais, vem metade do pai e metade da mãe, os dois, teoricamente, os cromossomos homólogos são iguais. Então, se você descreve um, o outro tem a mesma informação. Então, não tem necessidade de ser os 44 autossômicos. Perfeito? De tudo isso, apenas 3% dos 3 bilhões de pares de bases do genoma humano correspondem a genes. Beleza? E 97% são sequências não codificantes, portanto. Tá? Só que ainda se estuda. E não codifica gene, mas pode ter função. Tudo bem? E aí o número total de genes do ser humano é cerca de 25 mil genes. Nós temos cerca de 25 mil genes. Perfeito? Tranquilo? Joia isso? Então tá bom. O genoma humano, a ideia é o seguinte. Presta atenção. Não é a quantidade de genes que faz a diferença. Não é a quantidade de genes. E sim como eles funcionam integradamente entre si. Então, por exemplo, se você pega uma determinada espécie, ela tem 20 mil, tem 25 mil, tem 3 mil genes. Então, eu preciso que você saiba que não é a quantidade de genes que você tem que vai mudar, que você vai falar se é mais ou menos evoluído, alguma coisa. Até porque você falar mais e menos evoluído é muito difícil de você determinar isso. Tudo bem? Então, para você ter uma ideia, o sequenciamento do DNA humano, tá? Ele mostrou que boa parte dos nossos genes, eles são parecidos com os das bactérias e vírus. Bactérias e vírus. Entendeu? Bactérias e vírus. São muito semelhantes. O nosso material genético do chimpanzé é muito semelhante. Entendeu? É muito semelhante. Então, o que eu quero que você saiba é que uma grande coisa, uma grande diferença que tem é o funcionamento desses genes, a integração entre os genes e entre os genes com o ambiente. Perfeito? Joia? Então, ó, no Brasil, o primeiro genoma que a ser totalmente sequenciado foi da bactéria Xylella fastidiosa, causadora da doença em laranjais. Tudo bem? Tranquilo? Joinha? Assim, então, nós terminamos essa aula de biotecnologia e fechamos o conteúdo. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.